Foi então que Thomas ouviu. Por trás das árvores, vozes infantis cantarolavam em uníssono. Branca de Neve, dorme no poço. O coração dele parou. Não havia crianças ali. Não podia haver. Mas quando olhou para o chão, as pegadas estavam lá, pequenas, descalças, contornando o veado e levando direto para a cabana. Diário sangrento da Branca de Neve. O veado branco não deveria estar ali. Thomas congelou o dedo hesitante sobre o gatilho da espingarda. O animal, um corso de pelagem tão pálida que parecia emitir luz própria, fitava-o por entre os pinheiros, seus olhos negros como dois poços abertos na neve. Uma aberração. Na Floresta Negra, até as criaturas sabiam que branco era cor de mau agouro. Vai-se embora, sussurrou Thomas, mas o animal não se moveu. Em vez disso, inclinou a cabeça, como se asterisco convidasse asterisco. Foi então que ouviu o canto. Vozes infantis ecoavam entre as árvores, cantarolando uma melodia que ele quase reconhecia. Asterisco Branca de Neve, dorme no poço, asterisco não havia vilas num raio de 10 milhas. Thomas girou, a espingarda pronta, mas só viu sombras se contorcendo no vento. Quando olhou novamente para o veado, ele havia desaparecido. No chão, marcado na neve imaculada, havia um rastro de pegadas asterisco humanas asterisco. Pequenas. De criança. O céu escureceu de repente, como se alguém tivesse derramado tinta sobre o sol. Uma tempestade? Thomas praguejou. Não poderia voltar para a vila agora, não depois de dias sem caça. Foi então que avistou a cabana. Ela se agachava entre os abetos como um animal doente, suas paredes de madeira negra recobertas por símbolos esculpidos, runas que pareciam asterisco respirar asterisco quando a luz do crepúsculo as tocava. A porta estava entreaberta, balançando com um rangido que fazia seus dentes doerem. Dentro, o cheiro era de terra molhada e carne esquecida. 7 camas minúsculas, asterisco demasiado asterisco pequenas para adultos, alinhavam-se contra a parede, seus colchões rasgados e cheios de folhas secas. Na lareira, um caldeirão vazio pendia sobre cinzas frias. E sobre a mesa, um diário empoeirado, aberto numa página onde se lia, em letras trêmulas. Asterisco eles não são anões. Eles são guardiões. Asterisco. Thomas tocou o papel. A tinta estava fresca. Um estalo veio do porão. Ele empunhou a faca de caça antes mesmo de pensar. Os degraus rangiam sob seus passos, cada um ecoando como um gemido. No escuro, algo se movia, um vulto agachado, não maior que uma criança. Quem está aí? Sua voz soou frágil, quebrada. Silêncio. Então, uma risada. Aguda, líquida, como gargarejo de sangue. Thomas recuou, tropeçando nos degraus. Quando alcançou a porta da cabana, o sol já se pusera, e a floresta inteira sussurrava seu nome. O diário, agora aberto em uma nova página, exibia uma frase que ele não vira antes. Bem-vindo, Thomas. Já é quase noite. O vento uivava entre as árvores como um animal ferido quando Thomas pisou novamente no exterior da cabana. Seu fôlego formava nuvens brancas no ar gelado, e as últimas luzes do crepúsculo tingiam a neve de vermelho. Ele ainda sentia o eco daquela risada, aguda, faminta, reverberando em seus ossos. O diário pesava em suas mãos. Folheando as páginas amareladas, seus olhos pousaram em uma entrada mais longa, a caligrafia da moça, Branca de Neve, cada vez mais trêmula com o passar dos dias. Dia 3 na cabana. Eles me chamam Dia Nova. Os 7 dizem que me salvaram da rainha, mas não me deixam sair. À noite, escuto-os cavando. Quando pergunto, sorriem com dentes afiados demais para humanos. O mais jovem, o tolo, sussurrou hoje, não como o que eles oferecerem. Por que estou com tanto medo de uma maçã? Thomas ergueu os olhos do papel. A neve em frente à cabana estava perturbada, não por pegadas, mas por algo arrastado, como se corpos tivessem sido puxados para dentro da terra. Seguindo os sulcos, ele encontrou 7 montículos rasos dispostos em semicírculo atrás da cabana. Túmulos. O primeiro estava escavado. Dentro, em vez de ossos, havia um emaranhado de raízes negras,
tão densas que pareciam veias. E no centro, pregado como uma oferenda, um pedaço de tecido azul, idêntico ao vestido que Branca de Neve usava nos contos. Um grasnado fez Thomas se virar. O veado branco observava-o da borda da floresta, suas narinas fumegantes. Desta vez, porém, havia algo errado em seu pescoço, uma mancha úmida e escura. Sangue. Antes que Thomas pudesse reagir, o animal se embrenhou nos arbustos, deixando para trás um rastro rubro na neve. Ele seguiu. O rastro levou a um poço de pedra, tão antigo que as bordas pareciam ter sido esculpidas por mãos não humanas. Uma escada primitiva desaparecia na escuridão. E no chão, ao lado de pegadas pequenas e descalças, havia uma maçã mordida, a polpa exposta ainda fresca, como se tivesse sido abandonada segundos antes. De volta à cabana, Thomas decidiu examinar o diário com mais atenção. Entre as páginas, encontrou um desenho tosco, 7 figuras em volta de um poço, segurando algo alongado, uma caixa, um caixão. A legenda, rabiscada, dizia, o preço da beleza eterna. Foi então que ouviu o primeiro estômago roncar. Não era o dele. Do porão, vinham sons de mastigação úmida. Thomas se aproximou da porta de madeira rangente, a faca pronta. Através das frestas, viu movimento, vultos agachados, não mais altos que crianças, reunidos em torno de algo no chão. Um deles, o mais magro, ergueu a cabeça de repente. Mesmo no escuro, Thomas viu seus olhos. Brancos. Sem pupilas. O tolo sorriu, mostrando dentes pontiagudos. Você devia estar dormindo, sussurrou ele, antes que as sombras engolissem Thomas. A escuridão cheirava a carne podre e terra molhada. Thomas acordou com os pulsos amarrados por cordas ásperas, seu corpo jogado sobre uma mesa de madeira lascada, a mesma onde encontrara o diário. A cabana estava mergulhada em trevas, iluminada apenas por velas de sebo que projetavam sombras dançantes nas paredes. 7 figuras agachadas observavam-no em silêncio. Os anões. Eles não eram baixos, eram distorcidos, como se tivessem sido espremidos para caber em formas humanas. Seus braços eram longos demais, os dedos terminando em unhas negras e recurvadas. O mais jovem, o tolo, sentava-se afastado, roendo as próprias cutículas até sangrar. Vocês, o que são? A voz de Thomas soou rouca. O maior dos 7, Thomas decidiu chamá-lo de líder, inclinou a cabeça num ângulo impossível. Guardiões, sibilou, sua voz um eco de muitos sussurros. Do preço. Do pacto. Uma risada veio do canto mais escuro. O tolo cobriu o rosto, mas seus ombros tremiam de humor malsão. O líder ergueu uma faca de ossos. Você viu o poço? Não era uma pergunta. Enquanto a lâmina se aproximava, o diário de Branca de Neve caiu da mesa, aberto numa página que Thomas não vira antes. Dia 7. Sonhei com o príncipe outra vez. Ele me prometeu beleza eterna, mas seu sorriso tinha dentes de verme. Os 7 preparam algo no porão. O tolo me avisou, quando a rainha vier, feche os olhos. O ritual começou com um canto gutural. Os 7 cercaram Thomas, desenhando símbolos em sua testa com algo quente e pegajoso, sangue. O tolo recitava palavras em uma língua que doía nos ouvidos, enquanto os outros balançavam em sincronia, como árvores sob vento forte. De repente, a porta da cabana estremeceu. Todos se viraram. Uma figura alta e esguia deslizou para dentro, seu vestido negro arrastando-se pelo chão de terra. A rainha, mas não como nos contos. Seu rosto estava coberto por um véu de teias de aranha, e onde deveria haver mãos, tentáculos negros se contorciam. Onde está minha filha? Sua voz era melíflua, venenosa. O líder apontou para o porão. Crescendo. A rainha riu, um som de vidro quebrado. Mentiroso. Vocês a esconderam dele. Ele. A palavra ecoou na cabana como um badalo. Foi quando Thomas viu, no canto mais escuro, esquecido por todos, havia um 8º caixão. Pequeno. De vidro. Dentro, Branca de Neve dormia. Mas algo estava errado. Seus cabelos negros agora tinham mechas brancas, como a neve. Suas pálpebras tremiam,
como se sonhasse algo terrível. E em seu pescoço, uma marca de mordida, fresca e purpúrea. O tolo segurou o braço de Thomas. É sua vez de escolher, sussurrou, com urgência. Ajudá-la, ou tomar seu lugar. A rainha avançou para o caixão, seus tentáculos se enrolando na tampa. Acorde, querida, cantarolou. O príncipe está com fome. Thomas nunca soube de onde veio a força. Rompeu as cordas, agarrou a faca de ossos e... O diário explodiu em chamas. O fogo se espalhou rápido demais. Chamas azuladas lambiam as paredes da cabana como línguas famintas, consumindo madeira e símbolos antigos com igual avidez. Thomas tossiu, o ar espesso com fumaça e algo pior, o cheiro de carne queimada, mas doce, como mel podre. A rainha recuou do caixão de vidro, seus tentáculos se contorcendo em agonia. Você não sabe o que fez, rosnou, antes de se dissolver em sombras. Os 7 anões uivaram em uníssono, suas formas se contorcendo como marionetes com os fios cortados. O tolo caiu de joelhos, cuspindo sangue negro. Ela vai acordar, ele gargalhou, os olhos virando-se para dentro. E ele vai vir. Thomas correu para o caixão. Dentro, Branca de Neve não estava mais dormindo. Seus olhos, antes negros como os dos anões, agora brilhavam como brasas. Suas mãos, antes delicadas, cravaram-se no vidro, deixando arranhões profundos. Quando seus lábios se moveram, a voz que saiu não era dela. 7 anos eles me prometeram. 7 anos de beleza. Mas mentiram. O vidro estilhaçou. Branca caiu para frente, seus membros se movendo descoordenados, como um cervo recém-nascido. Seu vestido azul estava encharcado de um líquido âmbar, não sangue, mas seiva. Quando ela ergueu o rosto, Thomas viu. Seus dentes estavam afiados. Onde está ele? Branca rosnou, virando-se para os anões. O líder gatinhou para trás, seus dedos enrugados cavando a terra. No poço, ele soluçou. Sempre no poço. Branca sorriu. Foi então que Thomas percebeu, ela não era a vítima. Ela era o isco. O chão tremeu. Debaixo da cabana, algo muito maior que um poço começou a despertar. Você deveria ter fugido, Branca sussurrou, passando por Thomas como uma brisa. Sua pele estava fria. Muito fria. Agora ele vai te ver. O tolo arrastou-se para perto de Thomas, seu corpo já meio dissolvido em sombras. O espelho, ele engasgou, cuspindo um dente. Quebre o espelho. No caos, Thomas quase esquecera. Pendurado na parede, um espelho oval emoldurado em ossos refletia as chamas de maneira errada. Onde deveria mostrar a cabana em chamas, ele exibia uma floresta invertida, com árvores de galhos como dedos ossudos. E no centro, uma figura alta. O príncipe. Thomas não pensou. Pegou um pedaço de madeira em chamas e atirou. O vidro estilhaçou com um grito que não era humano. Por um segundo, o silêncio. Então, o piso da cabana desmoronou. Thomas caiu no escuro, seguido por destroços, terra e os gritos finais dos 7. Ele bateu em algo frio e liso, o caixão de vidro, agora rachado. Quando levantou os olhos, viu. Estava na câmara. As paredes eram feitas de peles esticadas, algumas ainda frescas. O chão pulsava com veias negras. E no centro, erguendo-se de um trono de raízes, ele se virou. O príncipe não tinha rosto, apenas um vazio onde deveria haver olhos, e uma boca cheia de dentes de vidro. Você não devia estar aqui, ele sussurrou, com a voz de Thomas quando criança. Branca de Neve caiu de joelhos ao seu lado, seu vestido azul agora manchado de terra. Eu o trouxe, meu senhor, ela murmurou, lambendo os lábios. Como prometido. O príncipe estendeu uma mão, longa, pálida, com unhas como espinhos. 8º, ele respirou. Finalmente. Thomas sentiu algo quente escorrer de seu nariz. Sangue. Quando olhou para baixo, viu. Suas unhas estavam enegrecendo. A dor chegou antes da transformação. Thomas caiu de joelhos no chão pulsante da câmara, suas unhas negras escavando a terra como garras. Algo mexia sob sua pele, raízes finas que se entrelaçavam em seus músculos, costurando a vontade dele.
O príncipe ergueu-se do trono de raízes, sua silhueta alongada projetando uma sombra que não obedecia às leis da luz. Dos destroços do espelho quebrado, fragmentos de vidro flutuavam ao seu redor, orbitando como planetas macabros. Você resiste, ele observou, inclinando a cabeça num ângulo que fraturaria um pescoço humano. Isso vai doer mais. Branca de Neve riu baixo, acariciando os cabelos de Thomas com dedos que agora terminavam em garras. Não lute, sussurrou, seu hálito cheirando a maçãs podres. É mais fácil quando você desiste. Thomas cerrou os dentes, e sentiu algo quebrar em sua mandíbula. Quando cuspiu, pedaços de esmalte branco mancharam o chão. Seus dentes. Eles estavam se afiando. O tolo havia mentido. Quebrar o espelho não parara o príncipe, apenas o libertara. Com um gemido, Thomas arrastou-se para longe, seu corpo já não respondendo como deveria. Sua visão turvou-se, depois se ajustou, e de repente, ele via. As peles nas paredes não eram humanas, mas dela, da rainha. Os 7 anões contorciam-se no chão, seus corpos se desfazendo em vermes pálidos. E no centro da câmara, onde o trono do príncipe se enraizava, havia um poço, não de água, mas de rostos. Centenas deles. Todos iguais. Todos Thomas. Sim, o príncipe sussurrou, sua boca de vidro se partindo num sorriso. Você sempre foi o 8º. Sempre será. Uma memória que não era sua invadiu a mente de Thomas. Uma cabana. Um caçador mais velho fugindo. 7 crianças cantando. Um diário aberto numa página que dizia bem-vindo, 8º. Era um ciclo. Branca de Neve ergueu algo do chão, a coroa que o tolo usará. Feita de espinhos vivos, ela sangrava onde tocava a pele. É hora, ela disse, e pela primeira vez, Thomas viu medo em seus olhos negros. O príncipe estendeu a mão. Meu turno de dormir, ele anunciou, os fragmentos de espelho girando mais rápido. Seu turno de vigiar. Thomas gritou quando os espinhos perfuraram seu crânio. A dor foi além da carne, era como se cada nervo estivesse sendo desfiado e reescrito. Ele viu. Floresta negra crescendo através de suas veias. 7 covas rasas esperando. Branca de Neve chorando lágrimas de resina, seu vestido azul se desfazendo em teias. Quando a visão clareou, Thomas estava alto demais. Seus braços se estendiam até o teto da câmara. Suas pernas eram raízes. E em suas mãos, nas mãos do príncipe, ele segurava um pedaço de vidro afiado. Branca de Neve ajoelhou-se diante dele, oferecendo uma maçã. Para o próximo, ela sussurrou. O último fragmento de humanidade em Thomas lutou. Ele olhou para o poço de rostos, para os 7 anões moribundos, para a Branca, e entendeu. Era assim que o contigo continuava. Com um solavanco, ele ergueu o fragmento de vidro, e o cravou no próprio peito. O grito que se seguiu não foi humano. A câmara desmoronou. Epílogo. O inverno acabou na Floresta Negra. Na clareira onde a cabana estava, agora crescem 7 flores brancas, dispostas em círculo. No centro, um veado albino observa os viajantes que se aventuram perto demais. Às vezes, um deles desaparece. E nas manhãs seguintes, nas aldeias distantes, as crianças cantam uma nova versão da velha canção. Branca de Neve acordou. 8 guardiões o poço vigiou. Mas quem olha no espelho à noite, vira história, ou repete o conto. Em algum lugar, um diário espera, aberto numa página em branco. Aguardando o próximo nome. Se você gostou dessa história, inscreva-se no Câmara Secreta e ative o sininho. Porque esta foi apenas uma das muitas câmaras que escondem segredos sombrios, e o próximo mistério já está chamando por você.